Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Hoje eu tô recebendo aqui, por enquanto sozinha, daqui a pouco meu amigo de bancada chega. Hoje eu tô recebendo aqui duas alunas maravilhosas, que o Pequeno Príncipe tem dessas, na verdade quase todos são dessas, né? Duas alunas maravilhosas, elas já foram minhas alunas no ano passado, minha e de Jefferson no primeiro ano, em que a gente trabalhou uma disciplina super importante, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. E esse ano a gente está juntas 2 vezes por semana, também nessa disciplina e com a disciplina de prática de produção textual. Boa noite, Maria Clara e Ana Clara. Boa noite, Gabi. Foi um coro aqui. Muito boa noite. Elas disseram que era para dizer que nós estávamos com as Claras hoje, as Claras, etc. Então, são duas Claras, uma Maria e uma Ana. E a gente vai dar seguimento ao nosso estudo sobre a redação, a Constituição Federal na redação, que a gente está fazendo isso desde o começo do ano no Papo de Quinta. E eu sei que vocês são ouvintes do Papo de Quinta, participam e assistem, né? Tem visto os colegas de vocês participando aqui com a gente nos episódios anteriores. Sim. E eu acho que vocês perceberam que a gente está fazendo um apanhado geral, né, dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. Vocês, como minhas alunas, sabem que a gente fala bastante sobre isso, com o objetivo de desenvolver essa formação crítica em vocês e cidadã, para que a gente consiga fazer o que a gente quer fazer com vocês no terceiro ano, né, na redação. E aí, esse ano a gente tem um plus, né? Que é esse Papo de Quinta, o podcast da gente, que está sendo feito com esse objetivo. Lembrando que os nossos episódios, eles ficam todos gravados. Então, eu não pude assistir e no ano que vem eu quero me informar um pouco mais sobre determinado direito. Então, posso ir lá no YouTube e assistir aquele episódio específico daquele dia, tá? Então, é uma forma de a gente contribuir com a sociedade na qual a gente está inserido, porque a gente está deixando conhecimento. Esse espaço é um espaço para a gente compartilhar isso, tá? Então, vocês receberam o convite do professor Jefferson, né? Para participar hoje aqui com a gente. E a gente vai tratar, então, sobre o direito à moradia, tá? Quando eu penso... Vamos lá, vou deixar vocês. Quando vocês pensam em direito à moradia, o que é que vem à cabeça de vocês? Primeira coisa que vem à cabeça? Sem pensar muito. Pensei em direito à moradia, o que é que vem à cabeça? A questão do lar. O lar. Segurança. Tá. Segurança. O que mais? O que é um lar? Eu digo no quesito casa, um bem-estar. Eu digo, tipo, seu e das pessoas que estão com você, as pessoas que você adora, que você ama, eu digo nesse sentido, do lar. Certo. Questão de você estar em um local, essa questão que tu falou, do bem-estar, não só de você se sentir bem no local que você tá, mas também relacionado muito à saúde também. E você falou antes a questão da segurança. Sim. Em que sentido? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, por não terem um grande poder aquisitivo, elas se encontram em locais extremamente insalubres e elas ficam sujeitas a moradias muito expostas a violência, a crimes, a diversos outros tipos, né, de acontecimentos delituosos. E é justamente essa questão da segurança, né? E ainda tem uma outra questão relacionada à segurança, Maria, que é o risco de desabamento. Sim. Então, você falou, existem pessoas que, por não ter um poder aquisitivo muito bom, elas, na verdade, por ter um poder aquisitivo ruim, né? Com São certeza. As pessoas de classes mais baixas do Brasil, elas moram em morros, elas moram em favelas, comunidades, elas moram em local de fácil desabamento, né? Que é o exemplo do morro. Elas ficam totalmente excluídas do que... do processo de centro, urbanização, né? Exatamente. Né? Aí ainda tem o risco de queimada, que acontece, né, de incêndio, que acontece nas favelas facilmente por causa das instalações elétricas que são mal feitas. Aí a gente pode falar também das palafitas, que são as pessoas que vivem numa condição insalubre, como você citou, né? Então, essas características que vocês me deram são aquilo que a ONU estabelece como
uma moradia adequada. E assim, segundo dados mais atuais, o Brasil tem uma espécie de 6.500.000 pessoas, mais ou menos, vivendo em situação de rua. Aí eu pergunto, se a gente pensa nessas condições que vocês mesmas aí acabaram de atribuir a uma moradia adequada, será que esse número aumenta ou diminui? Acho que aumenta. Aumenta, né? Aumenta. Porque eu disse só o número de pessoas que estão em situação de rua. Eu não disse o número de pessoas que outras estão em uma situações. situação de vulnerabilidade em Exatamente. relação ao acesso à moradia. E se a gente pensa sobre isso, a gente vai aumentar bastante, né? Porque olha a quantidade de pessoas que vivem nessas situações que a gente acabou de citar. De palafita, de favela, de possibilidade de estar ali num morro, de desabar o morro, que mora em casa de taipa, que numa chuva grande pode destruir, né? Então, a quantidade de pessoas, né, ela vai aumentar bastante. O que vocês acham em relação aos demais direitos previstos na Constituição Federal? Que não ter direito à moradia, não tendo acesso à moradia, que outros direitos são feridos do cidadão? A dignidade, A dignidade, o respeito. que é um fundamento do Estado democrático, né? Então é muito importante. Eu queria que vocês tivessem falado exatamente esse. O que mais? Cidadão que não tem acesso à moradia. O que ele também não tem? Segurança, Não tem Com comunicação. segurança, certeza. Questão da segurança. né? Lembram da pirâmide de Maslow? Lembram? Aquela que Lembro. tem embaixo a fisiologia, o alimento, Sim. dormir, que para chegar lá em cima é o desenvolvimento pessoal, a educação, né? Então, como é que a gente vai conseguir fornecer para uma pessoa que não tem onde morar e cobrar dessa pessoa? Vamos lá, olha só, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ir se desenvolver, entrar no mercado de trabalho. Como que se cobra isso de alguém que não tem onde morar? Não tem como. Então, a moradia ela é requisito básico de existência, sobrevivência, eu vou dizer, de existência dentro de uma sociedade democrática, tá? Então, vamos ver os outros direitos que estão previstos nesse artigo 6º, né? Saúde, educação, moradia, lazer, transporte, assistência, previdência social, trabalho, alimentação. Aí a gente pensa, a moradia está ali, ela está desde que a Constituição foi promulgada em 1988, né? Ela faz parte do artigo. Aí a moradia está ali e junto com ela vem a alimentação. Sem alimento e sem ter onde morar, eu não consigo progredir. Aí vem o trabalho. Tá, mas sem alimento e sem ter onde morar, eu consigo trabalhar? Não. Sem alimento e sem ter onde morar, eu consigo estudar? Não. Sem alimento e sem ter onde morar, qual é a probabilidade de eu ter acesso à saúde? Mínima. Não tem como. Como é que eu vou sem comer, como é que eu tenho saúde? Não tenho saúde, né? Morando numa situação insalubre, como você disse, sem ter acesso a saneamento básico, como é que eu tenho saúde? Não tenho saúde, né? Então, ela é considerada, né, pela ONU um direito universal, humano e universal, tá? Por isso que, por exemplo, quando são criados aqueles conjuntos, vocês já devem ter visto aqueles conjuntos de Minha Casa Minha Vida. Já. Né? O que acontece quando o Estado constrói um conjunto como aquele? Ele está dando ali garantia de direito à moradia. Mas é só aquilo? É para uma renda determinada, né? Não é para... não é para todo mundo, né? Então, isso já dificulta um pouco. É para pessoas de baixa renda, né? Então, tem uma determinada classe de pessoas que não entra, certo? A ideia é para ser para quem precisa mais, né? Assim? Ok. Aí o que eu quero perguntar a vocês. O Estado vai e compra um terreno lá nos Cafundó do Judas, bota lá, vou construir Minha Casa Minha Vida aqui, certo? É só construir as casas? Não. O que mais que ele tem que fazer? A seleção de pessoas. Depois, o que ele tem que fazer? As pessoas vão morar lá e pronto. Aí. Não, a questão da fiscalização. Sim. De quê? Acho que em relação às moradias são ideais para as pessoas.
Certo. Aí esse tipo de moradia precisa ser ideal para as pessoas, mas o que elas têm que ter? Ah, não. Vai! O que sua casa tem? Você tem que ver A se energia. ela tem o Esgoto, básico. energia. É, Dá para chegar na exatamente. sua casa? Tem Dá. estrada? Tem Tem que ter tudo estrada, isso. tem como chegar, não tem? Tem. Se você precisar de um posto de saúde, seu bairro tem? Tem. Tem. Se você precisar de vacina, seu bairro tem? Saneamento básico. Tem. Muitas Tem casas saneamento não básico? Tem. Tem igreja? Tem. Tem. Olha só. Tem escola? Tem. 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 Então, o que eu tô querendo dizer? Adianta simplesmente comprar um terreno, construir as casas e jogar as pessoas lá? Não. Não. Eu tenho que fazer com que elas tenham um lar. Que foi a sua primeira fala quando você chegou. E para que eu tenha um lar, o que eu tenho que ter? Dignidade. No Foi meu o que você local de morada, né? Segurança no local onde eu moro. Acesso a trabalho. Eu posso sair do meu lugar de morada e posso chegar. Então, eu tenho uma avenida, eu tenho uma pista, tem algum caminho por onde as pessoas podem chegar. E aí a gente entra num outro direito, que é o transporte. Porque se eu estou fazendo um bairro para pessoas de baixa renda morarem, eu preciso dar a elas o acesso a quê? Ao É o transporte. transporte. Então, se não tem uma linha para lá, eu tenho que criar. Para que as pessoas que vão morar nesse lugar, elas possam ir para a escola, elas possam ir para o trabalho, elas possam ir para a igreja, elas possam sair da casa e Seria possam o direito voltar. de ir e vir, né? O direito de ir e vir, tá? Vocês fizeram um trabalho de projeto de vida que vocês estavam de prática de produção, vocês estavam falando aqui, que era um trabalho que trazia um pouco essa temática, que era um trabalho relacionado ao centro e à periferia, Sim. né? E quando vocês fizeram essa pesquisa, que de interessante vocês identificaram? A questão da desigualdade. Em relação a quê? É que quando a gente faz esse estudo entre centro e periferia, a gente descobre que essa questão da periferia são pessoas que são totalmente excluídas pela questão, né, da desigualdade, como a Ana Clara falou, e elas são jogadas lá. Por exemplo não, é o que acontece na realidade. Elas não têm dinheiro como determinadas pessoas, então o que o governo faz? Joga ela em determinadas regiões, espaços, e elas ficam lá, e elas que se virem, né? E a questão do centro são pessoas que estão localizadas com maior poder aquisitivo, né? Como eu falei do início. E isso ocorre muito também, Gabi, com o êxodo rural. Que as pessoas saem do Sim. campo, o trabalho Ocorre de um vocês... inchaço nos espaços, e como não tem local para todo mundo morar, então eles fazem isso, né? Eles dão prioridade para as pessoas que têm mais dinheiro ficar... Não é nem dar prioridade, é que elas podem pagar. É porque elas podem. É, né? Elas podem pagar, aquelas que não podem pagar, elas vão ser marginalizadas, né? Sim. Que é de onde vem o termo. Elas ficam à margem da sociedade, à margem da cidade. Elas vão morar nos espaços em que ninguém quer morar. Por isso que esses espaços são o quê? Baratos. Tá? Então, se eu pedisse para o pessoal que está em casa, que está assistindo a gente, tem gente que é do colégio, tem gente que não é do colégio, e a nossa ideia aqui é levar conhecimento para o pessoal que não estuda aqui, para que as pessoas conheçam um pouco do Pequeno Príncipe. E aí, claro, de vocês, porque vocês são fruto de nós, não é verdade? Então, se eu pedisse para vocês escreverem uma redação sobre os desafios que o Brasil enfrenta para minimizar a quantidade de pessoas que têm em situação de rua, o que vocês trariam de repertório? Eu mostraria a Cidade de Deus, né? Que ela mostra a realidade do Brasil em questões de tudo, desde Da favela, desde a vinda, né? violência. Da violência e tudo mais. Outro que eu estaria... Agora pegou. E tem ainda a questão da criminalidade, porque em Cidade de Deus dá para relacionar com a criminalidade associada à pobreza, né? Que não é condicionante. O que eu tô querendo dizer? Ser pobre não significa ser bandido. Exatamente. Mas o filme, ele traz essa realidade do pobre, da favela, que mais facilmente se associa ao crime pela dificuldade, né, financeira.
em decorrência disso, mas lembrando que não é uma justificativa. E você, Maria, traria o que de repertório num texto sobre isso? Vai, Maria, tu tem que escrever o texto. Aí eu pensaria bem muito. A própria Constituição Federal, né? Então, a Constituição Federal, com a dignidade que vocês citaram, com a segurança que vocês citaram e com o próprio direito à moradia previsto no artigo 6º, né? Então, daria pra gente... Ah, Gabi, eu usaria quarto de despejo. Olha que lindo, né? Usaria, dá Um muito pra livro da usar. Carolina Maria de Jesus. Ela escreve sobre ela, né? A Sim. questão... E esse livro, Gabi, inclusive, na época ele foi muito criticado porque falava muito da questão da favelização, da criminalidade, porque é uma mãe que ela tá retratando a realidade dela, conta como é que ela conseguia comida para dar para os filhos, catava latinha também, se eu não me engano, falava da questão da violência. Então acho que é um repertório bem legal, né, para você E o utilizar. livro conta a história de uma pessoa que não tem casa, Sim. né? E ele foi escrito com a linguagem dela, Uhum. né? Ele não foi adaptado. Então, é um livro que vale bastante a pena ler. E ela sofreu muito preconceito por conta da marginalização. Sim, tem uma parte desse livro que eu chorei, em que ela diz que quando estavam com fome, tudo era amarelo. Que a fome é amarela. Não sei se vocês leram o livro. Não, tudo não. Todo não, né? E ela fala sobre isso, né? A ideia de que sem o alimento, a vida não tem cor. Eu achei isso muito, muito forte, né? Acho que, assim, para quem nunca soube o que é não ter alimento, de fato, é muito difícil ter essa percepção, mas se você consegue, né, se colocar no lugar do outro, é bem emotivo esse momento. Você consegue ter empatia, você já percebe? Sim. Tem um outro filme também legal para citar, que é o Central do Brasil. Central do Brasil, filme que é protagonizado pela Fernanda Montenegro, em que ela fica numa estação e ela escreve cartas para as pessoas. Vocês lembram? Esse filme ele é ganhador do Oscar. E ela fica lá, ela é uma professora de português aposentada. Acho que eu já vi. E ela fica escrevendo cartas às pessoas que são analfabetas. Dá para fazer também a relação da marginalização com a questão das pessoas em situação de rua, tá? Vocês já fizeram alguma pesquisa sobre pessoas em situação de rua? Já leram alguma coisa? Já viram alguma coisa? Tem algum dado interessante sobre isso? Vocês sabiam que a maioria das pessoas que estão em situação de rua, elas estão por situações de problemas familiares? Por questões relativas... Inclusive, aconteceu uma situação no Crato. De quê? Do fechamento do hospital? Não, foi em questão de situação de rua mesmo. Sim. Foi aqui no Crato mesmo, não sei se a senhora viu. Uma senhora... Não pode citar nomes. Não, então não vou citar não, Gabi. Ah. Ela tinha uma vida ótima, fazia renovações na casa dela. E ela sempre foi conhecida por ser muito limpa, fazia jantares, chamava todo mundo pra casa dela. E sempre morou com o marido. E depois de um tempo, a filha foi embora e quem ficou com ela foi o filho. E simplesmente do nada, ela se mudou, veio pra cá, ela morava em outro local. E quando menos espera, ela tá pedindo esmola, tá suja, tá em situações precárias mesmo. Esses dias, que eu não vou falar, né? Foram entrar na casa dela porque tava realmente um odor muito forte. Os vizinhos estavam incomodados. E quando eles entraram, tava uma situação assim... insuportável. Os cachorros, quando eles abriram o portão pra olhar, os cachorros gritavam. Os cachorros estavam passando fome. Tinha xixi por toda a casa. Não só xixi de animal, mas xixi de humano também. E não tinha nada na geladeira, nada. Eles estavam com a mesma roupa de dias. E assim, a gente vê, falando da questão da moradia também, mas também relacionando exatamente. Idoso, né? Foi bem pesada essa situação, bem pesada. Foi ali no seminário.
E a gente. Porque assim, esse problema do direito à moradia, ele afeta muitas esferas. Né? Então você vê que você conseguiu Mescla relacionar aí tudo. rapidamente com maus tratos com idoso, com animais, né? Com abandono. E assim, Gabi, geralmente quando eu vou escrever redação ou quando eu tô vendo algum filme, assim, que eu consigo relacionar, a gente sempre acha que o problema tá só por fora. Mas depois que a gente vê o problema perto da gente, a gente começa a ter, não sei, toca. Quando eu vi, e eu conheço a senhora, eu fiquei tão. Me pegou, sabe? Mexida, né? Mexeu muito, muito mesmo. Você vê a pessoa naquela situação e não só sendo maltratada daquele jeito, em questão de saúde, né, também, porque a pessoa viver naquela situação, ela também era maltratada pela questão da violência também. Sim. Era horrível, horrível, horrível. Pois é. Aí vê, você está falando da moradia associada aos maus tratos, da moradia associada ao abandono de pessoas, da moradia associada aos maus tratos com animais, né? Tem também uma outra situação que é bem comum, que depois do fechamento dos hospitais psiquiátricos, que aconteceu de uns anos para cá, as pessoas que estavam nesses hospitais, como aqui no Crato também, você está falando do Crato, aqui também tinha o Hospital Santa Teresa, né? Que era um hospital psiquiátrico. E muitas pessoas que estavam lá nesse hospital há muitos anos, que não tiveram como, né, fazer o contato dessas pessoas com as suas famílias, elas ficaram em situação de rua com o fechamento do hospital. Tá? Então, é uma outra situação que envolve abandono, que envolve maus tratos, que envolve questão familiar. E ainda pior, porque tem pessoa com doença mental. Não que seja pior do que um idoso, mas eu digo porque também é uma pessoa incapaz, né? Que não tem como cuidar de si sozinha. Nesse contexto, tem um filme maravilhoso, se chama Parasita. Assistiram? Já. Parasita é um filme espetacular para falar sobre esse assunto. Porque é um filme que foi ganhador do Oscar. E ele é um filme que mostra uma família que se torna parasita de uma Começa outra a se família. infiltrar, né? Sim. Então é uma família muito pobre que se torna parasita de uma outra família que é bem rica. Pra quê? Por quê? Tu que assistiu o filme, Maria? Por que que isso acontece? Qual o objetivo daquela família pobre? Porque eles queriam um emprego, né, pra poder se manter. Primeiro o irmão se infiltra, aí, se eu não me engano, ele começa como professor. Eu não sei se é Exatamente. professor de inglês, mas ele é professor Ele é professor. da menina. Aí depois vai a irmã, sendo professora de artes do filho mais novo. Aí depois o pai se infiltra como motorista e depois a mãe como. Doméstica. Isso mesmo. Só que aí depois eles descobrem que tem outro infiltrado dentro da casa. Acho que justamente o nome Parasita já se relaciona com essa questão deles se infiltrarem, né? Sim, mas qual era o objetivo? Ter um emprego para sustentar. E o objetivo principal? A casa deles, né? Eles queriam aquela casa. Qual era a situação de moradia da família pobre? Tu lembra da casa deles no Totalmente filme? precária. Eles moram numa casa que fica como se fosse numa Quando parte... chovia, alagava Exatamente. tudo. Numa parte de baixo de um prédio. Que só dá pra ver assim, por exemplo, a janela da casa, quando você Dá olha, pra ver é de como cima. exatamente, é como se ela fosse num porão, a casa toda. Uhum. Então, quando você olha pela janela da casa, você vê o chão da rua. É absurdamente precário, eles não conseguem utilizar o banheiro em pé. Não é? Eles têm que se sentar e fica aqui na altura da cabeça, no banheiro. Aí mostra uma cena super forte, que eles têm uma chuva e eles perdem o pouco que tinham, né? E aí a água vai entrando porque a casa ela fica num espaço muito baixo e é cheio de... Como é que fala? Aqueles... Valas? Exatamente. Aí vem a água correndo e a água entrando em casa, a água aqui no pescoço deles. Né? E eles simplesmente se arrumam com o que restou e vão trabalhar normalmente no outro dia na outra casa, porque existe um projeto maior, né? Que é justamente esse, de tomar a casa. O filme é muito bom. Acontecem muitas coisas no filme que você fica... Nossa,
né? E ele é um excelente repertório para tratar sobre isso. Uma outra questão que dá para a gente falar num tema sobre direito à moradia, garantia de acesso ao direito à moradia no Brasil, é contar a história desse direito, tá? Então, e eu acho que vocês vão lembrar, período colonial, abolição, aí o que aconteceu? O Brasil foi um dos últimos países, foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, né? Isso aconteceu há 136 anos com a Lei Áurea, 1888. Ok. Aí o que foi que aconteceu depois? Os escravos que estavam lá nas fazendas dos senhores. Abolimos a escravidão, vocês não são mais escravos. Aí fizeram o que com eles? Mudou alguma coisa na vida deles? Não. Nada. Não mudou nada na vida deles. Vocês têm o direito de ir embora. Quem quiser ir embora pode ir. Mas vai, como a gente diz aqui no Nordeste, com a mão na frente ou outra atrás. O que isso significa? Sem nada. Quem resolveu ir embora? Foi embora. E foi para onde? As periferias. Montar o que a gente chamava naquela época de cortiços. Então, as favelas surgiram desse contexto, né? Vocês sabem disso. Então, para os negros recém-libertos, não foram dados mecanismos de inserção social, não foram dadas possibilidades de estudo, não foram dados mecanismos trabalhistas e nem financeiro. Não receberam nada, vão embora e eles foram embora. E eles formaram, então, as primeiras favelas, sem nenhum tipo de estrutura. Tá, dá pra fazer essa alusão. Gabi, eu não tô lembrando o nome do livro agora, mas ano passado, acho que no finalzinho do ano passado, a gente leu um livro que ele retrata um pouco disso. Que aí tem o personagem da baleia, que é um cachorrinho. Vidas Secas? Acho que era. Acho que é Vidas Se Secas. for baleia, é Vidas Secas. É Vidas Secas. Tá, e Vidas Secas ele retrata um pouco o quê? O êxodo rural. Eles não têm moradia, eles ficam migrando de lugar em lugar. Até encontrar. É bem... Há muitos livros, né, de autores nordestinos que contam essa história. Essa história que tanto se repete aqui no Nordeste, né? Do período da seca e as pessoas ficam sem acesso a outros direitos, né? Mas aí a gente vai falar em outro podcast sobre o acesso à água, né? Bom, olha só, eu queria mostrar a vocês. A ONU estabeleceu recentemente, né, algumas diretrizes para o que ela considera um padrão internacional de moradia adequada, tá? E aí tem algumas coisas bem legais. Primeiro, qual o objetivo, né, de garantir essas diretrizes? Primeiro que, segundo a ONU, garantir o direito à moradia é garantir um direito humano fundamental vinculado à dignidade e à vida, como a gente falou aqui. Então, sem moradia você não tem dignidade, sem moradia você não tem acesso à segurança, portanto, sua vida está fragilizada. Aí você falou sobre a senhora que você viu no meio da rua, é uma outra diretriz. Proibir os despejos forçados e impedir despejos sempre que for possível. Então, já ouviram falar sobre essa história de o casal está se separando e só tem uma casa e não pode tirar a família que tem crianças daquela casa? Já ouviram falar sobre isso? Por quê? Porque a moradia é um direito humano essencial. Gabi, mas e o que acontece se você mora de aluguel, por exemplo, como muitos brasileiros que no período da pandemia moravam de aluguel e perderam seus empregos em decorrência da pandemia e perderam suas casas? O que vocês pensam sobre isso? Se as pessoas não deveriam poder ser despejadas. Então, eu não paguei o aluguel porque eu tô sem trabalho, aí eu fui despejada da minha casa. O que vocês acham disso? O que vocês acham que essa sociedade está sobrepondo? Ela está botando o que como mais importante? O dinheiro. O dinheiro. Isso é característica de uma sociedade o quê? Capitalista, exatamente, né? Capitalista. Não precisa ter medo, vocês não Eu tô estão com numa prova oral, vocês não estão. A gente está conversando, pode responder. Então, apesar de a gente ter numa balança aqui, ó, um direito humano e dinheiro,
O que se sobrepõe? O dinheiro. O dinheiro, né? Uma outra diretriz, garantir o acesso à justiça para todos os aspectos do direito à moradia. O que vocês acham que isso significa? Que deve se diminuir o quê? A desigualdade. Então, a gente tem que ter uma moradia que minimamente garanta esses direitos de forma ampla e coletiva. Olha! Boa noite! Boa noite. Além disso, né, a gente precisa garantir a participação significativa de pessoas afetadas na concepção, implementação e monitoramento de pesquisas e decisões relacionadas à moradia. Jefinho, a gente está falando das diretrizes da ONU. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Diga, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, quem está nos assistindo. Boa noite, Júnior. E boa noite às convidadas. As claras. As claras. A gente está falando sobre as diretrizes aqui que a ONU estabeleceu recentemente do que se considera uma moradia digna, né? Adequada, que ela chama, na verdade. Eu estava comentando com as meninas antes de você chegar. E aí você vai poder falar pra gente sobre várias coisas importantes. Tava doida que você chegasse, porque ele vai falar sobre... Ele pode falar pra gente sobre plano diretor, que é a cara dele. Ele pode falar pra gente sobre especulação imobiliária, sobre zoneamento, gentrificação, Isso. que todos são fenômenos super importantes quando a gente trata sobre o direito à moradia. Esse cheiro todo é tu? Gabi, eu sempre ando assim. Embora eu tenha saído recentemente de um prego na moto. Mas deu tudo certo. Meu filho, mas a gente não vê os corre, né? Exato. Mas isso aí. É dessa forma. É uma temática importante quando se fala da condição do entendimento sobre moradia. A geografia ela tem uma preocupação, Gabi, e ela tem um olhar diferenciado para essa problemática. São temas relevantes que a redação exige muito isso do aluno, né? Esse entendimento da organização do espaço. E o plano diretor e o zoneamento, inclusive o plano diretor, ele é estabelecido para aqueles municípios que têm uma população acima de 20 mil habitantes, com as exceções daqueles municípios que têm uma população menor, mas que têm uma movimentação turística muito grande. Nós somos conhecedores que tem municípios que têm uma população pequena, mas que quando se calcula o número de visitantes durante o ano, vai dar 3, 4, 5 vezes o valor quantitativo da população, e é necessário um plano diretor para gerenciar esse espaço urbano, que é um espaço que sempre foi muito disputado e que segrega, e que isso é algo que é bem, você tem que fazer uma análise bem do passado, de quando os escravos eles foram libertos. Falamos disso nesse instante. E foram para os centros urbanos. Uhum. Só que eles foram para os centros urbanos para as áreas marginais. Uhum. Aquelas desprovidas de saneamento, de coleta de Sim. lixo, e isso gerou essa segregação. E hoje nós temos um contexto diferenciado, inclusive com programas sociais e projetos de reurbanização, de ressignificação, de gentrificação, que são aquelas áreas que em um determinado momento elas foram abandonadas, principalmente nos grandes centros urbanos. Nós temos um exemplo como São Paulo, aquela parte que foi utilizada e é classificada como Cracolândia, Uhum. que eram edifícios que foram abandonados e que foram ocupados por esses usuários de droga. E que o governo, os entes, eles necessitam de políticas coerentes para a revitalização, para a gentrificação. Mas eu acho importante que antes de qualquer coisa você tem que analisar como o indivíduo está. Uhum. Não é o espaço por espaço, até porque Milton Santos diz que há uma interação e quem dá essa essência ao espaço é o ser humano. Então, se ele não estiver bem, consequentemente, a organização do espaço ela não vai fluir e não vai ser coerente com relação a Uma isso. máxima hoje, quando a gente Isso. trata sobre o direito da cidade, o direito à cidade Isso. é a ideia de que os espaços se adaptam aos indivíduos, Isso. não os indivíduos aos Os espaços, né? Exato. Porque a cidade precisa ser construída visando o bem-estar do indivíduo, indivíduo, e não sim. o contrário, não pode, né? Eu não Exato. sei se você conhece aquelas regiões ali, Jefinho, de Pernambuco, Tamandaré, que Não. fica próximo à Praia dos Carneiros. Conheço, assim, Praia dos Carneiros, Pronto. mas essa região não. E
Porto de Galinhas, Sim. aquelas outras praias que ficam ali do Pernambuco. Que é um roteiro ali, né? Exatamente. Uma coisa que eu notei, que eu percebi, são cidades exatamente como você falou, são cidades muito pequenininhas, mas que durante o ano recebem uma quantidade gigante de turistas e que, assim, talvez por isso elas estejam se adaptando a essa realidade. A essa movimentação. Porque eu é. sou de uma cidade praiana, Isso. né? Então eu sou da capital do Ceará, Fortaleza. E eu tô acostumada, minha vida foi na praia, né? Feriado, praia, fim de semana, praia. Então, conheço todas as praias próximas da minha cidade. E assim, em Fortaleza, eu acho que por ser uma cidade muito grande e por ter uma quantidade de gente muito grande, as estruturas, elas são todas prontas para Isso. você chegar na praia, para você estacionar, para você se divertir, para Já você... pensado. Tem tudo pronto, tá? Eu visitei outras praias já no Brasil, como em Alagoas, como no Pernambuco, como na Paraíba, inclusive em Santa Catarina, E não a tem a praia mais estrutura. famosa do Brasil, Balneário Camboriú. Isso. Não tem estrutura. Você precisa ir levando o guarda-sol, Isso. o que você vai beber, o cooler com o que você vai beber, com água, com tudo, porque lá não tem onde você comprar. E nesses outros lugares, né, que tem praias paradisíacas, como a Praia dos Carneiros, conhecida internacionalmente a Praia dos Carneiros. A Praia do Muro Alto, que fica bem próxima à Praia de Porto de Galinhas, conhecida internacionalmente. Né? Maragogi, que tem uma praia linda, que tem um caminho de Moisés, que eles Isso. chamam, que a maré fica baixa, você consegue andar dentro do mar. E depois volta E e depois desaparece. você volta e aí, quando a maré sobe, você não vê mais. A coisa mais linda do mundo. Mas você anda quilômetros para você conseguir comprar uma água. Não tem onde, tá? E aí tem 2 pontos, né? Essa questão. Porque tem a questão da preservação do Sim, ambiente. a questão ambiental e até a identidade do povo, Pronto. né? Porque a areia da praia é terreno da Marinha. Sim, da União. Da União. Eu digo sempre aos alunos que a questão do movimento de abrasão das ondas, do ir e voltar, aquele espaço todinho é da União. Sim. E geralmente se tem uma especulação imobiliária, muitas vezes se constrói em áreas inadequadas, e justamente onde quem de fato deve gerenciar o espaço é a União. Sim. E eu concordo plenamente. Áreas de dunas, Sim. as falésias de canoa quebrada, que Sim. o movimento também, tudo isso deve ser conservado nessa perspectiva ambiental, ou então que seja feito um turismo sustentável, professora, com muita coerência. Sim. E com pessoas capacitadas para receber o visitante e ter o cuidado com o meio. Vocês conhecem a Cascata do Crato, meninas? Não. Dá até vergonha de dizer que não Não, eu conheço. também não conheço. Então deixa eu ficar com vergonha junto com vocês, tá bom? Mas vocês são cratenses? Não, sou de Barbalha. Então vou desculpar, né? Eu também não sou Não, cratense. mas independente de não ser do Crato, mas ser de Barbalha, é numa região conurbada onde as cidades estão integradas. É, verdade. Entendeu? Então, ó, vocês, Não, ele desculpa. não perdoou vocês, ele me perdoou, porque enfim... Você tem um distanciamento maior e tudo mais. Tudo bem, não conhecemos a cascata. Qual o motivo da minha pergunta? Queria que você falasse sobre justamente isso, é algo que a gente enfrenta aqui no Cariri, né? A dificuldade de pessoas que tenham essa responsabilidade socioambiental Isso. na gestão, na verdade não é nem na gestão, é na visitação desses geoparques, né? Dos geossítios. Dos né? geossítios, Que é a mesma coisa também. Gabi. E assim, na verdade, quando a região foi agraciada com o Geoparque, que é reconhecido pela Unesco, que dá essa importância científica, cultural, paleontológica, de biodiversidade, porque o reconhecimento da Unesco, ela vai dizer que aquela região ela é singular. Ela tem algo que é particular demais. E o interessante, quando a gente tem esse entendimento da criação do Geoparque, inclusive ali na região de Quixadá e Quixaramubim estão criando um, que é dos monólitos. Eu estou acompanhando essa criação, que vai ser também muito importante. A gente leva em consideração a produção cultural da região. Sim. Então, o indivíduo ele tem que fazer parte. Porque quem está no cotidiano ali dos geossítios é a população que vai estar ali. Então, é essa população que deve ser, eu não vou dizer nem treinada, que eu acho algo muito qualificada
para receber o visitante, para passar para o visitante a importância da visita, mas, consequentemente, o cuidado diferenciado por se tratar de áreas que são estratégicas para a ciência, para o turismo, para a cultura. Sim. Então, aqui a gente tem, como a Ponte de Pedra, como lá no Horto, onde tem a estátua do Padre Cícero, nós temos a Floresta Petrificada de Missão Velha, nós temos Cascata. a cascata que entrou agora no hall de novos geossítios, A cascata de Missão Velha. ali a Cachoeira de Missão A Velha. cachoeira de A Missão Velha. cascata é aqui do Crato, que também Sim. está nesse hall. Temos o Pontal da Santa Cruz, onde nós almoçamos, Sim. que também é. Então, assim, é uma importância que deve ser entendida e reconhecida pela população da região. Sim. Mas eu ainda acredito, como sempre, levanto a bandeira, que é a educação que vai fazer isso. Sim. A gente só cuida, Gabi, se a gente vencer e Exato. valorizar. E eu ia comentar isso, que percebi uma coisa bem diferente em relação, por exemplo, à minha cidade. Agora, uma crítica às praias de Fortaleza, que são sujas, tá? A areia é Isso. suja, as pessoas não têm esse cuidado. E uma coisa que eu notei, tanto no Pernambuco quanto em Alagoas, eu não sei se foi o local específico, mas são locais de muito turismo. E em cada barraquinha, na areia, tem uma lixeira Sim. com um saquinho. Então, assim, para que todo mundo coloque o seu lixo lá e já saia levando, tá? Para Legal. evitar deixar a praia suja. Eu não vi um lixo na praia. Isso. E isso, para mim, era algo que é incomum. É Porque diferente, em Fortaleza tem bastante É. lixo. Vocês devem conhecer a praia de Fortaleza. É verdade. E sabem que lá, a Praia do Futuro, a praia mais famosa de lá, né? A praia que eu digo mais famosa porque é a de mais fácil acesso, que é dentro da cidade. Isso. É a praia que mais... É uma praia bastante suja, né? As pessoas não têm esse cuidado com o meio ambiente. Exato. Não tem. Jefinho, falando ainda sobre essa questão, né? Porque meio ambiente tem tudo a ver com moradia, Sim. né? A gente conversou bastante aqui sobre os direitos que uma pessoa que não tem acesso à moradia, ela tem também outros direitos feridos, Sim. né? Aí eu relembrei a pirâmide de Maslow, Sim. em que a gente tem que ter acesso a essas outras... Primeiro, a moradia, alimento, tarará, para poder chegar nos outros níveis de Exato. evolução social. E aí, eu queria que você, só para a gente já ir fechando, né, que você explicasse para a gente essa questão desse conceito, né, que precisa ser construído quando a gente... Eu expliquei para as meninas, só para te contextualizar, que quando a gente faz, o governo vai lá e faz um novo bairro de Minha Sim. Casa Minha Vida. Expliquei para elas que a gente precisa transformar aquilo ali em lar. Sim. Então tem que ter posto de saúde, escola, acesso, parará. Exato. Aí eu queria que você pegasse essa minha fala do lar e desse o conceito de lugar. Porque a gente Trabalhou precisa isso com a fazer gente já em isso. sala. Que a gente precisa fazer com que essa população se sinta pertencente àquele Isso. espaço. Na verdade, quando se tem um projeto, o que é comum é que as pessoas naturalmente ocupem o espaço e construam suas moradias. Quando o governo ele vem com o programa Minha Casa Minha Vida, ele faz o inverso. Ele constrói a moradia e traz o indivíduo para o espaço. Uhum. E esse espaço, no primeiro momento, ele é vazio. Porque ele não tem essa identidade. Ele não tem traz... significado, Ele não né? tem significado. E esse significado, essa identidade, ela vai ser construída ao longo do tempo. Eu cito muito o exemplo. Aqui no Ceará foi feita uma obra, que é uma obra que ficou para o século, que é o Açude Castanhão. O Açude Castanhão, o represamento do rio Jaguaribe, consequentemente já era represado pelo Açude Oroz, que é uma bacia hidrográfica de grande importância. E com a obra do açude, uma cidade ficou submersa. E o governo construiu uma nova cidade. Nós temos uma cidade planejada, que é Nova Jaguaribara, no estado do Ceará. E na época, eu fiz uma visita na construção, eu era acadêmico do curso de Geografia, e a gente notava esse vazio. Na verdade, era um canteiro de obra. As casas padronizadas, claro que com muito cuidado, com muita engenharia, até os vizinhos eram os mesmos. Se sua casa na cidade antiga era virada para o sol, na nova era virada para o sol. Se tiver todo um cuidado.
Mas a população, ela questionava muito porque o cemitério ia ficar submerso. E então é uma identidade deles que estava sendo perdida ali. E quando você passa na cidade hoje, você nota algo diferente. É uma coisa vazia, que não tem aquele calor humano, que não tem... Porque, na verdade, as pessoas foram retiradas do seu lugar, onde sentia toda uma história, onde os antepassados, onde os familiares. E é você demonstrar que, por mais que o homem ele altere, mas esse sentimento, que é o que vai singularizar o ser humano, ele é algo que não é materializado. Sim. Né? Então, o conceito de lugar é isso, é esse pertencimento, é essa identidade. Você é partícipe e é integrado àquele lugar, que é que o Milton Santos diz muito claro isso, né? Você tem que ter essa... E até a sua personalidade, ela recebe uma influência do lugar. Sim. Então é uma coisa muito forte esse elo. A Marisa Monte, ela vai dizer naquela música... Ela diz, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. É belíssima, né? Essa música, exato. Que ela vai falar sobre o que você estava dizendo da Cracolândia, né? Que era um espaço em que as pessoas ficavam ali e que tinha muita pichação. Isso. Depois eles transformaram num espaço de arte. Isso. E aí teve várias artes claro, pichadas, mas eram artistas. E o governo de São Paulo mandou apagar tudo. Não foi? Pintou de cinza. E pintou de cinza. E ela fez a canção. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Tá? Então, é justamente essa ideia de que aquilo ali, com aquelas artes representadas, pertencia a alguém. Sim. A um coletivo, a uma comunidade, a um grupo. É uma expressão. É uma expressão. E quando pinta, só ficou tristeza e tinta fresca. Exato. Não existe mais identidade ali. Exato. Não tem mais pertencimento. E eu acho que a gente pode acabar assim, porque ficou tão bonito. Ficou. E assim, Gabi, eu me emociono quando eu falo dessa questão da... Compreender o espaço é uma coisa muito fabulosa. Sim. É assim, eu sou apaixonado, inclusive o pessoal até brinca, porque recentemente a coordenadora Alicia, eu costumo descer aqui nessa rua principal do Crato, e ela fotografou a minha caminhada, que eu gosto muito de olhar para cima e olhar as fachadas dos prédios. E ela fazendo hora comigo, né? Tu anda assim, né, Jefferson? Eu digo sim, compreendendo o espaço. Compreendendo o espaço. Exato. E você é um homem de Várzea Alegre. De Várzea Alegre. Terra do contraste. Várzea Alegre é a terra em que as pessoas são mais felizes no Brasil. No Brasil, Você já viu essa reportagem? É verdade. Não. E é verdade, a gente é feliz. Tem uma reportagem no Fantástico mostrando que em Várzea Alegre é a população, Várzea Alegrense, é a população mais feliz do Brasil. Isso. Vocês conhecem um Várzea Alegrense, vocês concordam? É verdade. Estou representando bem meu lugar, não é isso? Olha, você tá impregnado na minha personalidade. Aí eu ia dizer isso, Tá né? vendo Que você tem família em Santana, Tenho. tem família no Crato, Em Nova Olinda. e em Várzea Alegre. mas você é de Várzea Alegre. Sim. Na verdade, eu só nasci no Crato, no Hospital Manuel de Abreu, onde hoje é o Centro Cultural. Mas a minha infância, e eu terminei meus estudos, né, os anos iniciais e finais agora do fundamental, em Várzea Alegre. E vim para o médio aqui e estudei no Colégio Pequeno Príncipe. E Jefferson conhece tanto o espaço dele, que eu fui dar uma aula lá, contar a vocês. Fui dar uma aula lá, liguei pra ele. Jefinho, eu tô indo pra Várzea Alegre, eu sou meio perdida em estrada, sabe? Jefinho, tô indo pra Várzea Alegre, me ensina aí a chegar na escola tal. Vocês não têm ideia, não. Eu fui repetindo o áudio daqui até lá. Quando chegava nos cantos que ele dizia, eu dizia, próxima é na placa tal, no áudio. Quando eu chegava na placa, era pra entrar em tal lugar. Aí qual é o próximo ponto? É uma ponte, não sei de quê. Eu vou pra ponte. Ele disse até os sinais. Até os sinais. Você vai passar em frente à igreja. Num rio, Isso, vai ter um rio assim. igreja. Aí tem um sinal, você entra. Ele me botou na sala de aula. Eu liguei pra ele disse, mandou um áudio depois, disse, deu certo? Eu digo, eu já tô, é na sala de aula. Você me fez estacionar, foi dentro da sala. Mas tu sabe que eu fiz isso recentemente. Betânia esteve em Nova Olinda e passou um áudio. Porque tu sabe que eu sou o GPS do povo. Aí disse assim, ei, Jefinho, como é que a gente chega em Expedito Celeiro? Aí eu disse, você passa num posto, tem um quebra-mola, a primeira rua à direita, aí lá na frente tem uma árvore, você vai
Ela disse, foi do mesmo jeito. Se arrancar as árvores. Não, tem mas jeito, aí não tem não, ainda dá Você certo. sabe- Aí eu coloco outro ponto de referência. Até o buraco que tem na Tá lá, estrada você vê. cartografia pura. Tá bom. Isso. Você devia ser contratado pelo Google Maps. Olha, Júnior, minha moral tá pouca, não tá? Mas vai dar certo. Pois é. Hoje a gente falou sobre o direito à moradia e Jefinho chegou no final, fez uma contribuição gigante, não foi? Com Como certeza. sempre. Quero agradecer a presença de vocês, meninas, que toparam vir estar aqui com a gente nessa noite e dizer que tenho muito orgulho de ser professora de vocês, de tê-las na sala de aula, de ver o crescimento de vocês de um ano para o outro, tá? E agradecer pela presença. Obrigada, Gabi. Obrigada, também. Jefinho. Pronto, eu também, E é tudo em coral, é duas É. claras que só falam eu juntas. também tenho muito orgulho, admiro demais a inteligência de vocês, a disciplina, a perseverança e admiro muito a professora de redação. Porque eu digo sempre que essa professora de redação, ela faz a diferença quando ela tem essa preocupação de trazer temáticas e de proporcionar um conhecimento mais aprofundado para que vocês alcancem o 1000 na redação. Mas você sabe que eu não existo sem você. Dá, Né? dá certo. Você sabe, né? Estabelecer Que demais. não há você sem mim, eu não existo sem você, Tá né? vendo aí? Você sabe, eu recito Vinícius de Moraes pra ele, É porque ele verdade. sabe, vocês viram como eu me alegrei quando ele chegou? Sim. É diferente. Mas é uma grande amiga e uma parceira e que eu tenho a honra de ter conhecido e a gente tem essa reciprocidade e com muito respeito a profissional brilhante e tem feito essa diferença aqui na região com relação às aulas de redação. Eu sou Jefinho, eu só sou o que sou porque tem você do meu lado. Gente, muito boa noite e até o próximo Papo de Quinta. Tchau, tchau. um abraço, boa noite.